Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje estamos aqui com a conexão incrível, ele que é o Tony Granado, empresário, comunicador, radialista, um livro aberto que ele acabou de falar, pode perguntar o que você quiser e na verdade as perguntas hoje vai ser direcionadas em quem é o Tony. Amém. Por que o Tony se tornou quem ele é hoje. Amém. Então, seja muito bem-vindo, Tony, ao nosso podcast. Obrigado, Ismael. Obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, né? Que já vivi altos e baixos, já vivi de um tudo. Não sou muito novo, né? Tenho apenas 42 anos, mas já tive uma boa caminhada aí na estrada da vida, né? Seja como empreendedor, como comunicador, como servo do Senhor, que é o que eu costumo dizer, né? Eu estou empresário, estou comunicador, mas eu sou pregador do Evangelho de Cristo. Que bênção. É um prazer recebê-lo aqui hoje, né? E agradecer já o Vitor Possamay pela essa indicação incrível aqui para trazer para o nosso podcast, né? Ele falou, vou indicar uma pessoa para você que é excepcional, que você vai precisar conhecer, vai amar a história. E é recíproco o carinho por ele, viu? Então vamos convidá-lo e agradeço já pela disponibilidade de estar com a gente aqui depois de um dia de trabalho, né, Tony? Sim, saí do meu programa de rádio, vim direto. Falei, meu Deus, que o trânsito colabore. Deu certo. Deu certinho. Hoje tu está na Rádio Sara Brasil, é isso? Sim. Estamos lá de segunda a sexta, das 17 às 18. Programa Boas Novas, Sara Brasil 107,5. Que se quiser saber sobre estar antenado com a questão do teu espírito. Sim, na verdade assim, é um programa eclético no sentido de bem diferente da questão ali. Vamos lá, eu trago a parte espiritual para o programa, que é o centro disso, mas eu também trago muitas entrevistas. Ou seja, eu levo lá parlamentares, artistas gospel, pastores, empresários cristãos. Ou seja, a gente tem uma adversidade de bate-papo lá interessantíssimo. Né? A gente entrevista de um tudo. Outro dia nós tivemos lá o Salomão do Reggae, um grande artista, cantor no meio gospel. Tivemos outro dia o senador Sérgio Moro. Ou seja, é de um tudo, é eclético o programa. Ou seja, quer ser entrevistado, procura a nossa produção, que com certeza nós vamos estudar a possibilidade. Olha que legal, né? E é legal essa conexão que vocês fazem, né? De conteúdo para as pessoas que estão acompanhando, né? E tu falou ali, levei um cantor, no outro dia estava um parlamentar. Exato. E realmente essa soma, essa mescla de conteúdo que faz se tornar interessante. Sim. No sentido de eu estou levando conhecimento para as pessoas. Perfeito. Está levando conhecimento. É conteúdo que de fato traz crescimento. Né? Que tudo aquilo que nós conseguimos absorver como conhecimento e praticarmos torna um crescimento nas nossas vidas. Né? Nem tudo você vai concordar. Mas tem uma parte interessantíssima também no programa, que é a parte onde eu trago o evangelho, eu prego o evangelho mesmo, que é um momento de reflexão na palavra. Isso também é um diferencial. E, claro, né, muito louvor, muita música, porque Deus gosta de música. 107,5 Sara Brasil. Conectar no meu rádio lá. Por favor, será um prazer. Mas vamos lá. Falamos um pouquinho do Tony hoje. Sim. Eu quero saber do Tony. Por que o Tony começou há 20 anos essa trajetória? Da onde vem a inspiração disso? Rapaz, a minha história, eu creio que é marcada pelo Senhor. Tudo bem, né? Eu trazer a parte espiritual em tudo que eu for colocar aqui. Perfeito, né? Ótimo. Eu creio que eu fui marcado pelo Senhor, né? Tem uma fala que eu sempre, aonde eu vou ministrar o evangelho, eu sempre falo: escolhido não tem escolha. O cara pode bater cabeça, pode ir para várias áreas e tenta isso e tenta aquilo. Deus vai dar um jeito de funilar e trazer ele para a verdade do qual ele foi criado. Isso é uma verdade muito implícita em nosso meio. E eu nasci filho de artista,
Meu pai era um cantor sertanejo renomado na década de 60, 70 e 80. Foram 26 LPs gravados, 5 CDs, 4 DVDs, 50 anos de carreira. Infelizmente nos deixou em 2009. Foi uma perda muito grande emocionalmente falando e, claro, a presença paterna na minha vida. Mas Deus supriu, graças a Ele, hoje eu vivo muito bem, né, por conta disso. E aí eu sempre acompanhei ele nos shows e tal. Meu pai também tinha parte de comunicador, tinha programa de rádio, já teve programa de TV, já foi dono de uma emissora de rádio, que é lá em Açaí, interior do Paraná. Paraná? Açaí, pertinho de Londrina ali. Legal. A rádio que tinha no município, meu pai por um período foi dono. Aí ele sofreu um acidente, teve que vender para fazer um tratamento. E aí eu sempre fui nos bastidores disso, né? Eu lembro, eu criança, meu pai terminando o show em circos, né? Naquela época era muito utilizado circos, né? E aí eu atrás do picadeiro ali, do palco ali, da onde meu pai se apresentava, atrás das cortinas com a minha mãe no colo, esperando ele terminar o show. Então eu sempre habitei esse universo artístico e da comunicação, né? Mas nunca falei assim, vou ser um comunicador. Nunca, nunca, cara. E o mais interessante é que meu pai também não forçava. Porque ele falava que vida de artista sofre demais. Naquela época era muita estrada. Hoje é avião pra lá, avião pra cá. Mas na época do meu pai, eles cortavam muita estrada. Eles saíam para agendas de show. Eu lembro, minha mãe fala até hoje que é viva, mãe, te amo. Dona Maria, ela fala até hoje as histórias que ela ficava 3 meses cuidando de nós, meu pai viajando. Caraca. Né? Então era na estrada mesmo, no volante. E o falecido pai, como que era o nome? A dupla dele era Mensageiro Mexicano, o nome artístico Mensageiro e o nome dele é Hélio Granado. Hélio Granado, mensageiro. Um grande homem. Não é porque era meu pai não, honesto, íntegro, sistemático, mas de um amor assim fora da curva. Muito do que eu sou hoje, porque eu aprendi olhando para ele. Muito, muito. Construiu uma carreira sem deixar uma marca, digamos assim, algum escândalo, alguma coisa, algum demérito por mas conta da no carreira. sentido de ausência, não? Não. Ausência paterna, se fala? Não, meu pai sempre foi muito presente. Sempre foi assim, ó, sistemático, não era muito de abraço e beijo, mas eu tinha certeza que eu era amado, sabe isso? Sabe aquela sensação de eu sei que tem alguém que se preocupa por mim, né? E aí, eu crescendo nesse ambiente, meu pai nunca forçou, não, filho, vida de artista. Eu lembro uma vez, Ismael, você vai dar risada, meu pai é cantor renomado, ele me botou numa sala na frente dele, assim, pegou o violão, ele fez uma nota dó, e ele falou, faz essa voz aqui, aquela saudade minha terra, de que me adianta e tal, né? Daí ele, faz essa voz, daí ele cantou em primeiro, eu fui fazer, ele falou, não, em primeira você não sabe cantar, não, para. Daí faz essa outra voz aqui em segunda voz, daí eu fui fazer, ele falou, filho, você vai estudar, você não nasceu para cantar. A única vez, diante de Deus, isso que eu tô falando, que ele me testou para ser um artista. E bem no fim, eu fui estudar mesmo, né? Eu estudei administração, não cheguei a concluir o curso, mas daí eu estudei marketing, me formei em marketing, hoje eu sou formado em marketing. Tem outros cursos, né? Que não vem ao caso citar todos, mas de formação terceiro grau é marketing, né? Mas teve uma época que ele tinha mais de um programa de rádio. E eu lembro que deram um programa para ele numa rádio comunitária do Boqueirão. E eu já ia com ele no rádio, eu falava a hora certa, às vezes falava, dava um pensamento ali, mas nunca que eu ia tomar frente de um programa. Até então na minha cabeça, né? Aí era umas 5:30 da manhã, ele me acorda. Acorda, rapaz, isso é hora de homem estar de pé. Aí eu acordei, fui, daí ele falou, vai nesse endereço, nessa rádio, apresenta um programa que deram pro pai lá, mas você que vai apresentar.
Caraca. Nisso acordou meu irmão pra ele ser o sonoplasta. Meu irmão nunca tinha pego numa mesa de rádio de som. E aí foi que a gente chegou lá. Aí o meu irmão foi pra parte de sonoplastia, tinha um técnico de som lá pra ajudar a gente. Aí eu lembro que soltou, sabe aquelas luzinhas no ar, aquelas luzes vermelhas? Sei. Antiga de rádio? Rapaz, quando ligou aquilo eu travei. E não saía. E soltaram a vinheta, Manhã Sertaneja, com mensageiro e tal. E eu travei, mano. Aí o rapaz, todo carinhoso assim, falou, calma. Você já é comunicador? Não. Eu falei, não, é a primeira vez, cara, que eu tô assumindo o programa. Ele toma essa água aqui e quando eu soltar a vinheta de novo, você só diz bom dia, teu nome e o nome da música. Eu falei, tá bom, isso é fácil. Isso é fácil. E assim foi, cara. Eu lembro até hoje, quando o Bruno e Marrone, não sei se foi na época que eles lançaram, mas era recente, aquela música Choram as Rosas. Uhum. E aí eu falei, bom dia, sou o Antônio Carlos e a música é Choram as Rosas com Bruno e Marrone. Pronto, ali começou a minha história. Na comunicação, de lá para cá foram várias oportunidades em várias outras emissoras. Na Extinta Eldorado, Rádio Mais. Aí gravei algumas coisas pontuais para clube, para massa. Mas nada de eu ter um programa lá. Aí fui pro programa de televisão, Modão do Brasil com Alisson Brasil. E aí eu fui pra TV Educativa. Esse Modão do Brasil era em qual emissora? Foi na TV Educativa, na RIC, e daí assinou com a Gazeta. Aí foi embora pra Goiânia. Eu lembro que ele falava assim pra mim, cara, ele é meio sincerão, né? Ele fala, pô, você fotografa bem na câmera, cara. Você tem que ir pra frente de uma câmera. Esse negócio de você falar atrás do microfone só não funciona. Eu falei, amém. Daí ele foi chamar uma vez uma matéria minha. Ele, vamos lá com o Antônio Carlos. Daí ele parou. Antônio Carlos, parece que você tem 70 anos, cara. Não, vamos mudar isso aí. Teu nome a partir de hoje vai ser Tony. Dele, como que é teu sobrenome? Eu falei Granado. Dele, pronto, Tony Granado. Me batizou, cara. Caraca. E aí pegou. Isso faz quanto tempo? Ismael. Vai puxar na memória aí. Vamos lá, cara. 2015? Caraca. 2015. 17 anos. Não, uns 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu sou ruim com datas, né? Eu não me lembro muito bem. Claro que eu marco os episódios da minha vida. E aí foi, cara. Aí destrinchei na comunicação em 2018. Em 2015, de fato, eu tive um real encontro com Deus, daí me converti. Uma história muito louca, se quiser eu entro nessa história, mas só contando aqui a trajetória. Daí em 2018 veio a proposta pra gente ir pra Goiânia, foi onde eu renunciei à comunicação. E eu fiz uma oração, Ismael. Falei assim, Senhor, eu renuncio à comunicação, eu só volto se for para pregar o teu evangelho. E passou. Passou uns 6 anos, mais ou menos. Foi aonde eu já com a corretora aberta, né, a pandemia me levou 3 empresas, uma loja de roupa muito bem conceituada em Curitiba, um centro de estética, que era o Bela Bless, eu tinha mais de 20 colaboradores lá, profissionais, e uma outra corretora no âmbito de seguro, onde eu tinha uma parceria com a Prudential, uma seguradora bem forte. Uhum. Acabou tudo, da noite pro dia, eu fiquei sem renda, fiquei sem dinheiro, cara, foi um desespero, já entro nessa história. E aí nasceu a corretora Granado, que é hoje parceiro autorizado do consórcio Servopa. Uhum. E a gente vem desempenhando um papel incrível há mais de um ano, quase todos os meses, entre as 10 melhores parceiras da Servopa. Caraca, Deus é muito bom, assim. E somos o menorzinho deles todos, o nosso escritório é bem humilde, né? Mas Deus tem dado honra, cara. Mas eu fiz essa oração, Ismael, voltando para a história. E passaram-se os anos. Aí, na Granado Corretora, a gente tem alguns amigos, parceiros que trabalham com a gente. Aí o Marcelo, inclusive um beijo para ele, que é um presente de Deus na minha vida, um homem de Deus. Ele falou assim, ô Tony, eu conheço a Fran Ribeiro, que é outra abençoada também na minha vida.
E ela tá lá, não sei quantos anos, na Sara Brasil. Vamos lá fazer um comercial da corretora? Falei, vou. Eu gosto de rádio, eu vim do rádio, cara. Chego eu lá, Ismael, começo a contar essa história pra ela. Começa a contar a minha história. Aí, de repente, ela manda eu parar de falar e fala assim, Tony, nós precisamos de um comunicador igual você aqui na emissora. Caraca. Aí meu coração disparou. Para a glória de Deus, dia 21 de outubro agora, não sei quando que vai ao ar esse episódio aqui, mas dia 21 de outubro completa um ano no ar na Sara Brasil. E eu já vivi tantas coisas, que quando é de Deus o negócio é intenso. Eu vivi tantas coisas que eu tenho uma impressão de estar há 10 anos nessa emissora. Eu já entrevistei tanta gente incrível. Não sei se você deu uma olhada nas minhas redes sociais, tem algumas das entrevistas. E aí, muito bênção, assim, sabe? Transformou a vida, abriu umas portas que eu nunca imaginei que abrisse. E como eu sempre fui um cara... Como que eu vou colocar isso, né? Porque falar da gente é meio complicado, né? Uhum. Mas eu sempre fui um cara que eu nunca causei má impressão para as pessoas. Uhum. Né? Salve situações pontuais da época de solteiro, né? Que envolvia outros sentimentos, mulheres, né? Para a glória de Deus, hoje sou muito bem casado com a minha esposa. Temos 3 filhos maravilhosos. E aí, Ismael, eu sempre tive um bom relacionamento. O meu network sempre foi muito bom. Uhum. Né? Sempre tive muita aptidão na área comercial. Né? Inclusive, hoje eu dou alguns treinamentos. Quando sou solicitado, não é uma profissão, mas é algo que as pessoas identificam a mim. Técnicas de venda, técnicas de rapport, técnicas de closer, né? E a gente tem feito algumas mentorias, vamos dizer assim, ou algumas palestras, bem humilde ainda, bem tímido ainda, mas já tem surtido algum efeito bem bacana. Então eu sempre tive essa aptidão comercial. Então a rádio aguçou o network que eu construí num longo aí da minha vida, e hoje eu estou tendo acesso com todo mundo, tenho conseguido bons negócios e glória a Deus por tudo isso. Uma coisa que tu falou que eu achei bastante interessante eu entreguei o projeto na mão de Deus e deixei claro que eu só voltava se fosse por Ele. Sim. Então teve um direcionamento do seu amigo de vamos fazer um comercial? Sim. Mal sabia ele que era instrumento mão de Deus para por que ele. Você tivesse ido na Glória rádio. Então as oportunidades elas acontecem, mas assim disfarçadamente Deus ele usa, né, as pessoas para abençoar você. Eu entendo assim, Ismael, que nós devemos estar preparados. Nós temos que ter 2 coisas caminhando com Deus no Evangelho e até mesmo para a vida, que vai um recado pessoal que está ouvindo a gente, assistindo, para a vida. Eu acho que nós, no mínimo, nós temos que ter disposição em fazer o que tem que ser feito, obediência naquilo que você identifica como uma liderança na sua vida, no meu caso, é o nosso Criador. Uhum. E resiliência, cara. Aqueles que começam e param e ficam pulando de galho em galho, nunca chegam a lugar nenhum. E a gente, é claro, né, não negar as nossas origens. Ou seja, o de repente de Deus é a qualquer momento. Se você não estiver preparado, Ismael, vai passar. Deus não vai mais te dar outras oportunidades? Ele pode tudo. Sim. Mas por que não você estar preparado para não perder as oportunidades? Acho que a gente tem que... eu quero tramitar no ambiente de empreendedorismo na área tal. O que você tem feito para isso? Como que você tem? Qual passo você tem dado a essa direção? Uma coisa é você ter fé. Uma coisa é você ter esperança, mas a esperança no qual nós temos que ter é no verbo esperançar, é a esperança de dar ação. A palavra diz que Deus se move quando nos movemos. Então nós precisamos, de fato, dar start naquilo que Deus colocou no nosso coração. Então a gente precisa estar se preparando, se capacitando, buscando estudar e, é claro, atento, né? Atento. Tem uma
passagem que eu vi num filme uma vez, falando sobre isso, sobre a preparação, né? Sim. Dos dois agricultores, Perfeito. que eles tinham uma terra e estavam esperando chuva. Um agricultor plantou a semente. Certo. E o outro agricultor continuou esperando a chuva. Então, Que qual plan- deles estava com mais fé? Que plantou. Que plantou a semente. Esse com certeza Porque colheu. Quando e a mensagem era: Deus vai mandar chuva quando Ele estiver preparado. Pronto. E você está preparado ou não? Perfeito. Então, Perfeito. depois daquele momento, eu tive uma virada de chave na cabeça que assim, eu falei: eu vou me preparar para as coisas. Uau. Se as coisas acontecerem ou não, não depende de mim. Perfeito. Agora, a preparação, sim. Sim. A preparação depende de mim. O que depende de mim? Deus vai fazer por você o que não está no teu alcance. Sim. O que está no teu alcance não vai fazer. Não, nós temos que entender que nós cremos num Deus do sobrenatural. Mas o natural é nós que temos que fazer. É você que vai fazer. Né? A hora que o natural acaba, que começa o sobrenatural. É onde Deus entra. Porque É tem as isso. pessoas que falam assim: mas eu estou orando. Porque oração é orar mais ação. Sim. Qual ação que você está tomando? Pronto, perfeito. Você está acordando? Eu quero ter saúde, mas você está fazendo uma caminhada? Está se cuidando? Você está se cuidando? Você está se alimentando bem? Alimentação, treino, academia. Eu amo academia. É. Embora não pareça muito treino, mas estamos lá. Todo Você dia. tá, beleza, eu quero, né, tem pessoas que falam assim, mas eu quero crescer profissionalmente, quero ganhar um salário X. Tá, mas os profissionais que ganham salário que você busca, eles fazem o quê? Você quer pagar o preço de quem pagou para chegar lá? É isso aí. Né? Todo mundo quer a glória, mas ninguém quer o processo para chegar lá. E Isso aí, é muito triste. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa visão de preparo, Sim. aí você imagina que as coisas começam a mudar. Quando você se move, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você entrou no caminho. Movimento gera movimento. E aí você começa a gerar uma estrutura, uma estratégia de crescimento. Quando tu fala assim, olha, eu tive a oportunidade na rádio que meu pai Eu fui. me obrigou, de certa forma, naquele momento. Naquele momento. Mas eu fui obediente e tive disposição em fazer o que tinha que ser feito. Como que eu vou fazer? Não sei. Deus vai Vou lá e prover, vou cara, fazer, acabou. vou lá e vou fazer. E assim, isso diferencia as pessoas. Diferencia as pessoas que sonham, que eu estou sonhando, das pessoas que conquistam. Por quê? Os sonhos que sonham. A conquista ela está direcionada a você se movimentar, a você construir algo que traga pelo menos na minha visão, tá? Sim. Que traga esse percurso assim, ó, eu fiz esse caminho. Perfeito. Vou orar e vou voltar a dormir. Não. Não vai Aí acontecer. acabou, vai morrer, né? Você vai pegar todos eu sigo princípios cristãos porque eu sou cristão, né? Então vai pegar a Bíblia, né? Tá lá, Você o vai pegar manual o tá lá. resultado, né? Davi foi ungido a rei. Quanto tempo depois ele demorou para ser rei? Ele recebeu uma palavra, uma promessa. Que ele seria? Aí, claro que se Deus conta pra ele por tudo que ia passar, não sei se ele ia aceitar. Acho que ele... Mas, cara, levou pancada de tudo quanto é jeito. Mas foi ungido a rei. E acabou, irmão. E chegou. E tá aí, é referência pra nós até hoje. Até hoje. Coração segundo, o homem segundo o coração de Deus. Aí você vai pegar o filho, né? Salomão, né? Hoje, na referência financeira, na referência de sabedoria, O maior. ninguém chegou ainda. O maior. Você vai pegar a referência financeira hoje... Salvo o Pablo Marçal, que ele falou que ele era mais sábio que o Salomão. Ai, que dó, cara. Meu Deus. Se você vê isso, Pablo, misericórdia. Mano. Pede perdão pra Deus. Vai. Aí o que acontece? Quando a gente traz essa referência, aí entra soberba, né? Mas não vamos entrar nesse caminho. Eu tô brincando pra ver se... Vai que chega, né? Trazendo pra Alguém corta e manda pra ele. esse caminho de Salomão. Hoje nós temos uma referência, hoje mundial em empreendedorismo e riqueza, que é o Musk, mas ainda está muito longe de chegar o que Salomão foi, né? Acho que ninguém chegará. Naquele momento que ele foi. Mas o que ele teve de disposição e o que me prende na história? Sabe por que eu creio, só um parênteses, que ninguém chega?
que foi um dom divino, cara. É. Não foi do homem. O homem pode tentar, mas se ele não tiver a unção de Deus, não chega. Mas conclua, perdão. Aí voltando. Não, gostei do ponto de vista do dom divino. Sim. Aí o que acontece? Quando ele, na época, né, segundo historiadores falam que ele tinha entre 17 e 19 anos que assumiu o reinado falido, um reinado falido, né? Foi sucessor do pai dele. Sucessor do pai e um reinado falido, o que ele entregou para Deus? Tudo. Ele deu tudo Os dele. 1000 bois que ele tinha, dava para alimentar o reinado em quanto tempo? Talvez uma semana, talvez nem isso. Sim. Né? Quando ele leva tudo para um monte, para fazer sacrifício, entrega para Deus tudo o que ele tinha, Obediência. entregou tudo. E aí eu pergunto, o que você está entregando? O que você está entregando? Ah, eu quero o tudo de Deus, mas o teu tudo você tem entregue? E aí? É uma O que pergunta. você tem? Eu tenho tempo. E o teu tempo está destinado a quê? Pronto. Pelo menos você tem se cuidado, porque Deus te ama tanto, que se você se cuidar, ele já vai falar, opa, já está cumprindo parte do chamado dele, né? Só se cuidar. Só que tem pessoas, Ismael, e eu não estou falando sobre riqueza ou sucesso, ou isso, aquilo, fama, pelo amor de Deus. Eu acho que a pior e o maior fracasso é fazer sucesso naquilo que Deus não te levantou para viver. Né? Mas as pessoas hoje estão distraídas do verdadeiro propósito. E eu te falo seguramente isso. Isso é bíblico. A apostasia, que é se apostatar da fé, já está dentro das igrejas. As pessoas já estão tendo problema de aceitar a verdade que o Evangelho traz. Já está dando comichões nos ouvidos dos fiéis. E muitos, Ismael. Que isso aqui perpetue para que um dia as pessoas vejam e lembrem que eu fui falar. Não quero pagar profeta não, porque isso é só ler a Bíblia que você vai saber. Sim. E muitos serão enganados. E muitos serão afastados do plano e propósito de Deus, que é viver uma eternidade com Ele. Por conta disso. Querem caminhar na justiça própria, na vontade própria. Ah, não, isso aqui eu não dou. Ah, eu dou essa água aqui, Deus, mas essa aqui não. Isso aqui é minha. Não, querido. Deus não trabalha com migalhas. Deus te ama, mas as tuas escolhas vão levar para os teus resultados. O sim para Deus é o mesmo que dizer eu me amo. Porque nem você, Ismael, sabe o que é melhor para você. Não, de jeito nenhum. Nem eu sei o que é melhor para mim. Então, o meu papel hoje, como servo e filho de Deus, é obedecer, cara. Esses dias eu estava falando com um amigo e eu fiz uma reflexão com ele. Ele tem uma filha quase da idade da minha. A minha tem 2 anos e 7 meses, a Estela Maria. E ele tem uma filha também. Sim. Eu peguei a chave do carro, coloquei em cima da mesa. Falei, ó, eu agora, minha filha quer o carro, quer um carro. Sim. Ela tem 2 anos e 7 meses, mas ela tá pedindo um carro pra mim. É isso aí, paizão. Eu vou para o bolso. pegar a chave do carro e falar, filha, tó, a chave do carro. Faz sentido? Não. Falei pra ele. Nenhum. Ele falou, não. E por que que... Daí, falei, quando ela completar seus 18 anos, tirar a carteira de habilitação, Pronto. ela vai ganhar o carro. Mas está pronta para a benção. Tá pronta. Eu falei, se eu, que sou um mero mortal, que não sei de nada do futuro, não sei o que pode acontecer daqui 10 minutos, não tem, sabemos nem se chegaremos em casa. não hoje. tem essa capacidade de saber o futuro, o que vai acontecer. Eu não faço isso pela minha filha? Quem dirá Deus? Imagina Deus que sabe o meu futuro, que Uau. sabe o que vai acontecer comigo. Através da sua onisciência, onipotência. Então ele não vai me dar e não vai te dar algo que vai te prejudicar, por mais que você queira muito. Glória a Deus. Por mais que você implore, você queira demais, Perfeito. ele não vai te dar, porque ele sabe que você não está preparado. Por mais que seja um momento, uma coisa que você queira, mas assim, você não está preparado. Uau. Você está tudo, no reino ele está tudo disponível, né? Isso, com certeza. Tudo Todas disponível. as bênçãos já foram Todos, liberadas todos. nos reinos celestiais. Ou seja, não é sobre
quando Deus vai liberar a bênção, é sobre quando você vai estar preparado para acessar a bênção. É isso aí. Acabou. Então, assim, eu acho que a base dessa conversa aqui está muito interessante sobre o preparo para viver a vontade de Deus. Eu costumo dizer que a oração do eis-me aqui é muito perigosa. É muito perigosa. Se você não quer viver o processo, querido, não faça essa oração. Aqui uma dica para você. Não faça essa oração se você não quiser viver a verdade de Deus para a tua vida. Porque o processo de Deus, ô Ismael, pega essa linha de raciocínio aqui comigo. 80 anos passa para todo mundo, cara. Sim. E é muito rápido. É um sopro. Passa. Ontem eu tinha 10 anos. Ontem eu tinha 20 anos. Agora estou aqui com 42. Meu filho já está com 18, outro 14, outro 2. Daqui um pouco um se forma, outro casa, outro se... Meu Deus, cara, o tempo voa. E nós estamos aqui, a Bíblia nos mostra, para um período de aprovação. Ou seja, ninguém é aprovado sem passar pela prova. Pense comigo. Aonde da sua área, da sua vida, qual área da sua vida, melhor dizendo, você mais busca a Deus? Pode ter certeza que Ele te ama tanto, porque Ele sabe que o melhor para você é buscar a Ele. Ele vai te manter nessa área. O que eu estou querendo dizer, Ismael? Deus sonha conosco na eternidade. Esse tempo aqui, Ele sabe que já vai acabar, passa rápido. Mas se nós fecharmos os olhos sem ser aprovado, aí é que vem a dor. Aí é que vem o pesadelo. Aí é que vem o verdadeiro fracasso. Então Ele faz de um tudo para que eu e você olhe para Ele e seja aprovado para a eternidade na presença dEle. Pô, Tony, que Deus é esse, cara? Deus não é amor? Ele é. Ele te ama tanto, tanto, que Ele vai permitir tudo na sua vida para que você olhe para Ele. Voltando para o exemplo, moral da história. Quem é fiel no pouco, no muito colocarei. Mas se no muito Deus te colocar, pega essa chave. E você deixar de ser fiel, deixar de olhar para Ele, deixar de buscar a Ele, deixar a sua identidade com Ele, aonde que Ele vai te colocar de novo, Ismael? Um pouco de volta. E Ele vai te transportar para o pouco. Por quê? Porque Ele te ama, e Ele não está se importando com as riquezas deste tempo. Ele simplesmente vai te manter aonde Ele sabe que você vai ser aprovado, porque está olhando para Ele. Isso é muito forte. Gente, tá show o podcast. A gente está falando aqui sobre a questão, né, emocional, a questão espiritual, mas assim, o que a gente quer trazer aqui, Tony? É para as pessoas entenderem qual a importância, o propósito dela na Terra. Você como empresário, você já sabe bem qual é o seu propósito. Mas muita gente ainda não descobriu. Exatamente. Eu sou empresário, sou empreendedor, mas não está fazendo sentido para mim o meu projeto. Tá, você já parou para pensar que você tem que alinhar o teu propósito? Com certeza. Com certeza. Empresário sem propósito é mero retentor de dinheiro. A verdade é uma só, Ismael. Esse cara que entra no mundo de empreendedorismo, sem hipocrisia na minha fala, que dinheiro é bom. Sim. Não tem hipocrisia não. Mas sendo que o foco dele é só dinheiro e não tem propósito, esse cara vai chegar lá. Mas aí o dono lá da Apple, lá, como é que é meu Deus, Steve Jobs, o relato dele, antes de morrer. Ele viu que o dinheiro não podia comprar saúde. Eu não lembro ao certo o que ele falou, mas era coisa do tipo, eu cheguei lá, mas eu vi que não era o que eu fui criado para viver. Ou seja, nem tudo se resume a dinheiro, cara. Você tem que viver para descobrir a maior riqueza, que é o seu propósito da existência. O que seria de uma cadeira se ela fosse usada só para trocar uma lâmpada?
O propósito dela é dar conforto e descanso para quem a usa. E o teu propósito? Será que é só ganhar dinheiro? Eu conheço muitos milionários, Ismael. Alguns deles já olharam nos meus olhos e falaram, me ajuda, eu estou perdido no meu dinheiro. Prega para mim o evangelho. Já ouvi coisas do tipo, eu sou tão rico que eu só tenho dinheiro. Ou melhor dizendo, eu sou tão pobre que eu só tenho dinheiro. Se eu quero a atenção do meu filho, eu tenho que comprar. A minha esposa já me abandonou porque ela visou ficar com o dinheiro. Aí vem aqueles clichêzão, né? O cara tem dinheiro para comprar uma cama, mas não para comprar o sono. O cara tem dinheiro para comprar uma casona, mas não para comprar um lar. O cara tem dinheiro para comprar uma mulher, mas não uma esposa. O cara tem o dinheiro para comprar o que ele quiser. Mas aquilo que o dinheiro não pode comprar, ele não consegue. E aí vai um adendo ainda, nem é um complemento, porque não me proponho a complementar o que falou, tá perfeito. Mas Amém. assim, a sequência tem um vazio existencial Sim. dentro de nós que só cabe dentro, não adianta. Espírito Você Santo. não vai encontrar nada. Se nós pudéssemos, Ismael, tirar um raio-x do nosso interior, você ia ver lá que tinha um espaço perfeito, assim. Que se nós pudéssemos ver a forma do Espírito Santo, você ia ver que se encaixa perfeito, assim, ó, dentro. Esta lacuna, somente o Criador, o Espírito Santo dele pode nos preencher. Inclusive eu vi um depoimento de um super rico que ele, enfim, foi embora desse mundo porque se desgostou da vida aqui. Se matou. Conseguiu Acho que não pode falar isso, né? Perdão. Construiu tudo, mas ele deixou o mundo porque ele se sentiu vazio. Quantos desses? Vazio. E se a gente tivesse a dica? Qual que seria a dica do Tony para esse vazio? Um dia eu ouvi assim, de um cara multimilionário, Ismael, que Deus me deu a graça de dar umas dicas para ele no início da carreira dele. Ele falou assim, Tony, eu utilizei muitas coisas do que você me falou e hoje eu sou multimilionário. Como você ainda não é? Cara, aquilo me entrou como uma flecha no coração. O peito rasgou. Eu fiquei muito triste, eu mantive as aparências. Falei, eu acho que algumas escolhas e tal. Aí eu fui pro meu secreto com Deus, e aí é a dica. Eu falei, Senhor, como pode isso? Ele falou, meu filho, você é milionário no que o dinheiro não pode comprar. Busque ser milionário naquilo que o dinheiro não pode comprar. Aí você vai se sentir inteiro e no centro da vontade de Deus, no qual Ele te criou para viver. É isso aí. Tony, o podcast está fantástico. Obrigado. A gente poderia falar aqui 4, 5 horas seguidas. Amém. História que não falta. História que não falta. Temos que marcar uma sequência para falar agora da tua sequência de empreendedorismo, da montagem das tuas empresas, de como que está agora hoje o financeiro, como que funciona as tuas mentorias. Sim. Então, temos que marcar um episódio, por favor, uma sequência de um episódio para falar desses outros temas. Não dizendo que a gente não pode entrar nesse tema. Amém. De novo. Não, foi muito por bom, favor. foi muito incrível. Eu entendo que o propósito do podcast é o mundo empresarial. Mas eu creio que hoje, para cada empresário que assistir esse episódio, ele vai entender muita coisa da base da empresa dele. E, inclusive, você falou sobre mentoria. Eu quero que você traga. Eu quero te indicar e recomendar um amigo meu, o Davidson. Ele foi executivo do Grupo Barigui. Legal. E também do Grupo Cassol. Cara, ele escreveu um livro chamado Lidere-se. Fantástico, fica a dica. Lidere-se. Ele é simplesmente sensacional a título. Eu costumo dizer que a maioria dos empresários tem uma dor: não ser bom administrativamente.
A maioria. O cara é excepcional como vendedor, comercial, igual eu. Mas se tratou do administrativo, meu irmão. E já o Davidson, ele dá muitas mentorias para vários empresários nesse âmbito administrativo da empresa, que é o coração da empresa, né? O financeiro, o administrativo, é o que dá suporte para o vendedor sair e vender tranquilamente. Que legal. Não, vou aceitar demais a indicação. Mano, e contar vamos dele. marcar um episódio, inclusive, para ele participar com a gente aqui. Tony, uma mensagem agora que vai ser transmitida em várias línguas para o mundo todo. Amém. Para várias pessoas, várias nações. Qual que é essa mensagem para você? Amém. Não busque viver aquilo que a sociedade te empurra para viver. Busca viver a verdade no qual Deus colocou no seu coração para viver. E só tem uma maneira, através da obediência. Porque aqueles que têm os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. E se você ama a Deus, obedeça aquilo que Ele colocou no seu coração para viver. Essa é a minha mensagem. Obrigado pela participação no nosso podcast de hoje. Foi um aprendizado assim incrível, saiu com o coração aquecido. Glória a Deus. Uma paz de espírito que você trouxe aqui para o nosso podcast. Para mim, como pessoa, e para as pessoas que estão assistindo também, com certeza. Muitas pessoas vão estar buscando o seu propósito de vida a partir de agora. Né? Amém. Que tenhamos essa convicção que sem o nosso propósito de vida a gente não chega a lugar nenhum. Posso falar algo a seu respeito que eu percebi? Pode. Você tem um brilho no olhar diferente. Dentro da tua simplicidade de comunicar, você traz uma verdade que poucos trazem. E olha que eu conheço comunicadores. Que Deus continue te abençoando na sua empreitada. Amém. Amém. Recebo. Amém. Então, obrigado. Gente, estamos chegando ao fim desse podcast, que foi fantástico. Foi um aprendizado aqui, para mim, maravilhoso. Já falei com o Tony para ele voltar várias vezes, quando quiser, para a gente tratar, conversar levar essa mensagem para as pessoas. Amém. Essa mensagem que é importante, é uma mensagem aqui que alegra o nosso espírito, que traz aí convicção do nosso propósito de Glória vida, e que tenhamos aí muito sucesso e que Deus esteja à frente desse nosso sucesso, que seja feita, né, a vontade dele. Amém. Então, para você que está assistindo o nosso podcast, já curte, comenta, compartilha, sobe nos stories, envia para os amigos. E, enfim, vamos fazer um movimento aqui para a gente chegar em muito mais pessoas, que nem eu falei da mensagem do Tony, em várias línguas, várias nações, vários povos, para que a gente seja feita aqui a vontade de Deus para a nossa vida, e que enquanto nós estivermos nessa terra, que nós possamos cumprir o nosso propósito que Deus destinou pra gente. Glória. Siga a Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube. Maratona, nossos podcasts são mais de 230 episódios para você aprender, conversar, enviar para os amigos, e para o teu amigo que precisa ouvir esse podcast, já manda para ele lá. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Valeu, galera. Sensacional, irmão. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado pelo podcast de hoje. Pela participação, que nem eu falei, né? Depois de um dia de trabalho, que a gente sabe que disposição não vai faltar. O nosso momento aqui nessa vida, enquanto a gente está aqui, a gente tem que trabalhar. Mas quando a gente consegue levar isso como propósito, você consegue entender assim. Eu falei esses dias, um cara me comentou.